Amém. Tudo é história, com H. Ao contrário de todas as demais religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo são religiões históricas, não foram criadas a partir de mitos. Logo, todas as ações realizadas pelos fiéis dessas três grandes religiões ficaram registradas no tempo. São fatos, não lendas. É histórias com H e não história. Não vamos falar sobre os judeus, pois sabemos que eles não aceitaram Jesus como o verdadeiro Messias, porque sua visão de Messias na época de Jesus era estritamente política. E o enviado de Deus, que libertaria o povo da denominação ou da dominação romana, aliás, a destruição de Jerusalém em 135 d.C. pelos romanos foi motivada por essa falsa visão. 3 anos antes, não sei a pronúncia, mas Bar Kikobar, não sei se realmente é essa pronúncia, mas bom, isso não importa muito, fora proclamado pelas autoridades religiosas como o Messias libertador. Quanto aos islâmicos, cuja fé baseia-se em Maomé, bem sabemos pela história que trata-se de uma religião com grandes influências do judaísmo e do cristianismo. Bom, vamos ver. Vamos, portanto, nos concentrar na fé cristã e ver o que é histórico, o que é verdadeiro, já que na esmagadora maioria das vezes os conflitos e divisões são gerados pelos próprios cristãos. Então vamos ver. A Igreja Católica, Jesus manifestou o interesse de fundar a igreja. Vemos em Mateus 16, versículo 18. Igreja esta que teria autoridade. Mateus 18, versículo 17. Cujo sinal de unidade seria a pessoa de Pedro. Mateus 16, versículos do 18 ao 19. E também João 21, do 15 ao 17, etc. A igreja foi oficialmente fundada após a ressurreição de Jesus no domingo de Pentecostes, oficialmente, mas foi fundada antes na cruz, com o derramamento do Espírito Santo, de Atos 2. A igreja cresceu em número, primeiro em Jerusalém, e foi se espalhando pelo mundo graças à pregação e cuidado dos apóstolos. É de conhecimento geral que naquela época Roma era a senhora do mundo, o mais vasto império que a humanidade já conheceu. Foram os próprios apóstolos que viram a necessidade do deslocamento do cristianismo para o centro do Império Romano, a fim de facilitar a pregação do Evangelho. É fato histórico que Pedro e Paulo foram perseguidos e martirizados em Roma. Clemente Romano
ainda no século I, nos testemunha esses martírios. Irineu de Leão apresenta no século II a lista dos sucessores de Pedro até aquela data. A arqueologia, através de escavações, confirmou a morte de Pedro e Paulo em Roma, ao encontrar seus respectivos túmulos. Ao estudarmos a doutrina da Igreja Católica, percebemos que ela não se afastou um milímetro sequer desde a sua fundação, ou seja, a Igreja Católica atual é a mesma igreja de mais de 2000 anos atrás. Houve uma primeira divisão. A primeira divisão dentro do cristianismo ocorreu em 1054 depois de Cristo. 1054 depois de Cristo. Aproximadamente 1000 anos após a fundação da igreja. É o que se chama de cisma oriental. Antes disso, grandes polêmicas tinham surgido dentro do seio do cristianismo, mas, mesmo assim, sempre se chegava a um consenso geral através da realização de grandes concílios ecumênicos, que reuniam bispos de todo o mundo até então conhecido. Aqueles que não se adequavam às decisões eram afastados da igreja, criando, como hoje em dia, comunidades heréticas, que o próprio tempo tratou de exterminá-las. Mas o cisma oriental foi a primeira divisão que realmente abalou o mundo cristão. Doutrinariamente, os orientais baseados em Constantinopla acusaram a Igreja do Ocidente de ter acrescentado o termo filioque ao credo niceno-constantinopolitano, resultando na procedência do Espírito Santo a partir do Pai e do Filho, e não apenas do Pai, como originalmente registrava tal credo. O que dava a impressão que o Espírito Santo passou a existir após o Pai e o Filho. Muito embora a Igreja Católica tenha demonstrado e comprovado que tal acréscimo nada modifica na fórmula original, nem impõe uma ordem de procedência, já que trata-se do Deus Uno, a Igreja Ortodoxa jamais aceitou voltar à plena comunhão com a Igreja de Roma. O que bem demonstra que a divisão não ocorreu por motivo simplesmente doutrinário. Não foi por isso apenas. Mas, então, igual seria o verdadeiro motivo. Então, qual seria o verdadeiro motivo da separação? Política. Desde o século VII, Constantinopla, capital do Império Romano, do Oriente,
desejava ter os mesmos direitos da Sé de Roma, tendo conseguido obter no máximo o reconhecimento do privilégio de segunda, logo depois de Roma. Assim, o argumento do acréscimo ilícito do filioque foi usado apenas para garantir a separação na ordem política. Isso é história. Isso é história. É bom repetir isso aqui para que fique mais claro. A divisão verdadeira, o motivo da divisão verdadeira é político. Lá do século VII, Constantinopla, a capital de Roma, do Império Romano, do Oriente, desejava ter o mesmo direito da Sé de Roma. O poder civil, né? Que queria ter o mesmo direito da Sé. Tendo conseguido obter, no máximo, o reconhecimento do privilégio de segunda, logo depois de Roma. Assim, certamente causou um ciúme. Segundo eles, o acrescimento ilícito do filioque. Isso ficou registrado, ficou na história. A superação na ordem política. As demais divisões, após a separação da Igreja Ortodoxa, foram necessárias mais 500 anos, aproximadamente, para que nova divisão viesse abalar a Igreja do Ocidente. Também é fato histórico que na Igreja medieval ocorriam vários abusos. A grande maioria ocasionados pelo fato da ligação íntima entre Igreja e Estado. Era o Estado que nomeava os bispos. Por isso que houve na história da Igreja alguns antipapas, né? Que foram nomeados não pela Igreja. Por isso que foram ilícitos e que fizeram muitas coisas erradas. Mas vejamos aqui. Era o Estado que nomeava os bispos, sendo estes pouco preparados a nível religioso. Então, era comum encontrarmos bispos que comprovam determinada sede episcopal, que eram casados, irregularmente casados, que eram impiedosos por falta de vocação religiosa e etc. Era necessário uma reforma dentro da igreja. Vários homens lutaram por essas reformas, cada qual a seu jeito. Francisco de Assis é um desses exemplos. Lutou por reformas e conseguiu. Não precisou dividir a igreja, pois reconhecia a sua importância e a sua autoridade. Mesmo assim, a igreja ainda não estava totalmente reformada. Infelizmente, homens como Lutero e Calvino, ao invés de se inspirarem no grande exemplo de São Francisco de Assis, acharam mais fácil romper com a igreja, fundando novas religiões. Foi a chamada Reforma Protestante. Lendo a história de maneira completamente imparcial, vemos que, mais uma vez,
A política se intrometia no campo religioso. Lutero, para impor suas doutrinas, aliou-se aos príncipes alemães. Descontentes com as boas relações entre o imperador e o papa, Calvino fez de Genebra um estado cuja política era guiada por preceitos religiosos radicais com visível orientação antipapal e anticatólica. Ao contrário de Lutero e Calvino, o rei Henrique VIII da Inglaterra estava preocupado em conseguir um descendente, um filho do sexo masculino, para ser seu sucessor no trono. Como Catarina de Aragão, sua esposa, não conseguia dar-lhes esse filho tão esperado por ele, né? E o Papa não consentisse o divórcio, que ele queria que o Papa consentisse o divórcio, queria que o Papa assinasse o divórcio para ele, ou consentisse o divórcio, e obrigou ao clero inglês a reconhecê-lo como chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Observemos, portanto, como os argumentos religiosos são usados por todos, desde o princípio, como justificativa para a implantação de ideias meramente políticas. Lutero havia afirmado que quem dirige o crente é o Espírito Santo, de forma que este não necessita da autoridade da Igreja para ajudá-lo a interpretar a Bíblia, única fonte de fé que deve ser considerada pelo cristão. Assim pensava Lutero. Esse mesmo ponto de vista, foi adotado por Calvino e por todo o mundo protestante, mesmo sendo oposto à própria Bíblia. Veja, 2 Pedro 3, 15 ao 16. Que a Bíblia não é de interpretação pessoal. A livre interpretação ocasionou a fragmentação do cristianismo em mais de 20 mil ramos. Hoje passa de 30 mil denominações. O que é um absurdo, já que cada ramo, e esse ramo aqui simboliza aí as denominações separadas, já que cada ramo se julga a verdadeira Igreja de Cristo, tendo como único ponto comum o anticatolicismo, mas não reconhecendo a autoridade da Igreja. Mais uma vez se voltam contra a Bíblia, pois esta afirmação que o fundamento e coluna da verdade é a Igreja. 1 Timóteo 3,15. Logo, apesar de possuírem alguns pontos verdadeiros que são iguais aos da Igreja Católica, não são a verdadeira Igreja de Cristo. Vejamos a seguinte lista, organizada em ordem cronológica e incompleta, já que seria impossível listar tantas denominações. Aqui escrita as mais de 20 mil igrejas cristãs hoje existentes. Claro que é mais de 30 mil, né, nos tempos de hoje, em 2019. Então, por exemplo, o ano e a origem, a fundação da igreja.
Vamos ver aqui. No ano 33, fundação da Igreja Católica na Palestina. Que se fixou em Roma, né? Como Pedro e Paulo. Ano 33, Igreja Católica, fundada por Jesus Cristo. Fixada em Roma, com Pedro e Paulo. No ano 1054, Igreja Ortodoxa. No ano 1521, Igreja Luterana, na Alemanha. No ano 1523, Anabatistas, na Alemanha. No ano 1523 ainda, Anabatista Menonitas, na Holanda. Em 1531, Igreja Anglicana, na Inglaterra. Em 1536, Igreja Presbiteriana, na Suíça. 1592, Igreja Congregacionalista, na Inglaterra. Em 1612, a Igreja Batista Arminiana, ou da Inglaterra. 1630, Sociedade dos Amigos Quáqueres, na Inglaterra. 1641, regular ou particular, na Inglaterra. Não sei se essa também é batista, essa igreja aqui. No ano 1739, Igreja Metodista, na Inglaterra. Em 1816, Igreja Adventista, nos Estados Unidos. Em 1830, Mormons, nos Estados Unidos. Em 1865, Exército da Salvação, na Inglaterra. Em 1878, Jeová, Testemunha de Jeová, nos Estados Unidos. Em 1901, Igreja Pentecostal, nos Estados Unidos. Em 1903, Igreja Presbiteriana, no Brasil. Presbiteriana Independente, no Brasil. Em 1909, Cristã, no Brasil. Em 1910, Igreja Assembleia de Deus, Estados Unidos, mas também no Brasil. Em 1918, Igreja do Evangelho Quadrangular, nos Estados Unidos. Em 1945, Igreja Católica Apostólica, no Brasil. Essa é a brasileira, não é a romana, essa não é válida. São inválidos seus ritos. Igreja Católica Apostólica Brasileira. 1945. Em 1955, a Cruzada o Brasil para Cristo. Cada nome. 1962, Igreja Deus é Amor, do Brasil. Em 1977, Igreja Universal, que não é do Reino de Deus, também do Brasil. Aí tem Adventistas da Era Vindoura, Adventista do Sétimo Dia, Adventista Evangélica Cristãos, Adventista Igreja de Deus, União da Vida e do Advento, etc. Batistas. Tem batistas abertos, batistas das duas sementes no Espírito, batistas das novas luzes, batistas das velhas luzes, batistas do livro Arbítrio, batistas do sétimo dia, batistas dos 6 princípios, batistas fechados, batistas primitivos, batistas reformados, velhos batistas, etc. Olha só. Pentecostais, cruzadas da nova vida, cruzada nacional de evangelização, igreja cristã pentecostal da Bíblia, igreja da restauração, igreja Jesus Nazareno, reavivamento bíblico, tabernáculo evangélico de Jesus, casa da bênção, etc, etc. Quanta coisa. Como cada uma dessas igrejas defende
defendem a sua própria doutrina como verdadeiras, apesar de se autonomearem como cristãos, exclui-se mutuamente, contudo, a única igreja cristã que existe desde a época de Cristo é a Igreja Católica, que é a Igreja Católica. E observando-se que sua doutrina permanece imutável desde mais de 2000 anos, temos que ela é a Igreja de Cristo, apesar das demais possuírem elementos verdadeiros, vestígios de sua ligação comum com a Igreja Católica. Uma brincadeira de criança ilustra muito bem nosso ponto de vista. A brincadeira do quem conta um conto aumenta um ponto. Uma pessoa transmite uma mensagem para uma segunda pessoa. Entra então uma terceira pessoa que recebe a informação da segunda pessoa e assim sucessivamente. Não são necessárias muitas pessoas, pois já na quarta ou quinta pessoa a informação está completamente distorcida da informação original. O mesmo ocorre no campo religioso. Como pode igrejas sem nenhuma ligação com Jesus proclamar-se detentoras da verdade? E como podem essas igrejas atribuir suas mais diversas doutrinas ao mesmo Espírito Santo, sendo estas completamente contraditórias entre si? Não seria uma blasfêmia dizer que o Espírito Santo está ocasionando divisões entre os cristãos, se Jesus Cristo afirmou que haveria um só rebanho e uma só igreja e um só pastor? João 10:16. Além da pergunta, quem fundou a sua igreja? Outra pergunta interessante a ser feita aos cristãos não católicos é: qual seria a sua religião se você nascesse há 1000 anos atrás? Nessa época havia unidade total entre os cristãos e a resposta seria apenas uma: católica. Ora, se não houve mudanças na doutrina desde a fundação da igreja, é ilógico e contraditório aceitar atualmente doutrinas que não se alinham com as da Igreja Católica. Pode-se aceitar ritos e disciplinas diferentes, mas não doutrina. Não doutrina. Quem dá sustentação à vida é a vida. Quem dá sustentação e vida à árvore é a raiz. Uma árvore sem raiz não sobrevive, nem se mantém seguro de pé. E o que temos na raiz desta grande árvore que é o cristianismo? Na base, raiz, está a Igreja Católica. É fato histórico. Observe mais uma vez a tabela acima. Sua raiz bebe diretamente daquele que dá e é a água viva. João 4:10. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é por isso que ela ainda nos dias de hoje tem se demonstrado forte e vigorosa, apesar da sua idade, e assim será até a consumação dos séculos, como disse Jesus em Mateus 28:20b. Mateus 28:20b. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Espero que tenha ajudado.